O Bolsonaro, no ano que vem, ele vai tentar melar o processo eleitoral. Só que essa melada do Bolsonaro não é essa melada que você pode estar pensando de acabar com o processo eleitoral. Não, na verdade, o objetivo dele é desacreditar o processo eleitoral, como ele já estava fazendo, deu uma pausa, mas ele vai continuar fazendo isso também. E nós temos que entender, aproveitando agora, nesse final de ano, essa virada de 2020, 2021 para 2022, os reais objetivos do Bolsonaro com a eleição. Porque o Bolsonaro sabe que ele dificilmente vai vencer o pleito do ano que vem. Ele sabe disso. Porque o Bolsonaro ele pode ser estúpido para muitas coisas, mas para a eleição ele não é. Ele não é. Muito pelo contrário, ele é um exímio conhecedor do processo eleitoral. Porque o Bolsonaro, desde o final dos anos 80, ele disputa uma eleição praticamente a cada 2 anos. Então ele disputa para cargos em Brasília, a cada 4 anos, mas os filhos dele, no caso o Carluccio, disputa a eleição no âmbito municipal a cada 4 anos também. E como nós temos eleições a cada 2 anos, a cada 2 anos nós temos um Bolsonaro disputando a eleição e eles nunca perderam. A única derrota que um integrante da família Bolsonaro teve foi em 2020, o Flávio Bolsonaro para prefeito do Rio de Janeiro, mas o Carluccio venceu para vereador. Então Bolsonaro entende de processo eleitoral. E ele sabe que as condições estão muito ruins para ele. Mas qual é o objetivo de Bolsonaro? Não ser preso. A gente tem falado isso aqui no canal. Algumas pessoas acham que é piada, acham que é brincadeira, mas não é. Outros jornalistas também falam a respeito do medo que o Bolsonaro tem de ser preso. O Cocho, da Folha de São Paulo, UOL, falou já sobre isso. Salvo me engano, o Bruno Bogossian também falou sobre a prisão do Bolsonaro. O Carlos Andreasa, ele fala mais dos ataques de Bolsonaro às instituições. Não lembro se ele falou do medo da prisão. Mas sempre pipoca alguém falando desse receio que o Bolsonaro tem de ser preso. E saiu uma reportagem do Guilherme Amado no portal Metrópolis explicando o seguinte, olha. O título é o seguinte: por que o governo Bolsonaro decidiu voltar a atacar o STF? Análise. A análise do Guilherme Amado é uma análise muito boa, mas ela falta um complemento. E eu quero trazer esse complemento para vocês, para que a gente possa entender os passos do Bolsonaro no ano que vem, que vão ser passos para desacreditar o processo eleitoral. E vai haver uma jogada, e já está vendo essa jogadinha, com alguns integrantes do governo para morder o STF e depois assoprar. Porque o Flávio Bolsonaro fez exatamente isso em uma entrevista para a revista Veja essa semana. Então já vou pedir o seu like, clique no botão de gostei, vamos conversar tranquilamente a respeito desse assunto, porque é importante nós ficarmos entendidos das estratégias de Bolsonaro para que você também possa conversar ali com seus colegas, com seus amigos, tá bom? E se você não entender, é só você colocar nos comentários que a gente pode vir e fazer outro vídeo ou até mesmo eu respondo aí para vocês. O que nós temos que entender a respeito do Bolsonaro é que antes dele ser presidente, ele já tinha processos em andamento. Esses processos, eles foram paralisados quando o Bolsonaro sentou na cadeira de presidente da República. Só que o Bolsonaro não vai ficar para sempre na cadeira de presidente, ele vai sair dessa cadeira. E quando ele sair, os processos vão voltar a andar. Mas não obstante, o Bolsonaro também cometeu crimes durante o período que ele foi presidente da República. Aquela live do dia de 23 de julho, que ele falou do processo eleitoral, aquilo é um crime. Ele está sendo investigado por isso, porque ele está propagando notícia falsa e mais algumas outras questões que estão ali, inclusive organização criminosa. E vários outros problemas que Bolsonaro cometeu enquanto presidente da República. Então existe essa questão, tá bom? Bolsonaro cometeu crimes antes, cometeu crimes depois. E ele tem medo de ser preso. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa criar toda a construção de uma narrativa para dizer que o processo contra ele, ou o julgamento contra ele, não é um julgamento técnico, mas sim um julgamento político. Bolsonaro quer criar a imagem de que ele está sofrendo uma perseguição política, igual o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos. Porque o Trump ele corre um sério risco de ser preso. Porque lá o que aconteceu? Ele começou a dever dinheiro para o imposto de renda. Essa dívida aumentou, o Donald Trump tem um processo contra ele e o processo está rolando. E ele morre de medo também de ser preso. Claro, ninguém quer ser preso. Ainda mais o Trump. Imagina o Trump, um bilionário americano, ex-presidente dos Estados Unidos, preso. Seria o primeiro presidente preso, possivelmente, nos Estados Unidos. Enfim, não conheço muito bem a história dos Estados Unidos, mas seria uma vergonha. Então o que ele faz? Quando o Trump perdeu a eleição, ele estimulou pelo Steve Bannon os ataques ao Capitólio. E aquilo já deu uma ativada
na base dele, e logo depois, algumas semanas, meses depois, ele já começou a falar do julgamento que era um julgamento político. O Bolsonaro quer fazer a mesma coisa. Então ele quer primeiro desacreditar o sistema eleitoral, para passar as ideias dele para os apoiadores que aquilo tudo é uma fraude. Porque não adianta o Bolsonaro gritar sozinho para falar que os processos, que os julgamentos contra ele são julgamentos mentirosos, são fraudulentos, são perseguições. É importante que haja eco, é importante que a fala do Bolsonaro ganhe respaldo nas redes sociais, no público, entre os apoiadores dele, nas rodas de família. Então ele já começa a cultivar esse meio de campo para que os apoiadores dele comecem a falar lá em 2023, 2024 que tudo aquilo é uma perseguição contra Bolsonaro, porque bateu nos poderosos, atacou o STF, então há uma perseguição da mídia, ou não da mídia, das instituições contra ele. Esse é o objetivo do Bolsonaro. E é o que falta aqui no texto do Guilherme Amado. Ele fala o seguinte: Jair Bolsonaro traça um roteiro anunciado, buscará desacreditar o processo eleitoral. Nesse diagnóstico, o quadro de análise em vídeo da coluna, eu conto o que levou o Bolsonaro a voltar a atacar o Supremo. O movimento ficou claro nessa semana, quando o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, o general Augusto Heleno, afirmou que, em um evento fechado, que precisa tomar remédios psiquiátricos para não levar Bolsonaro a uma atitude drástica contra o STF. Então o que acontece? O Bolsonaro ele faz ali pequenos ataques ao Xandão. Ele sabe que ele não pode continuar fazendo esse tipo de ataque depois do que aconteceu do 7 de setembro. Então ele coloca ali as bocas dele para falar. Porque quando você não pode falar, você usa uma boca para falar no seu lugar. E o general Augusto Heleno vai lá e ataca o STF. Olha, o Bolsonaro tá atacando o STF e tal. Porque o Bolsonaro não pode falar isso. O apoiador mais radical do Bolsonaro olha e fala assim: isso mesmo, o governo é aquele mesmo, é tudo mentira, é aquela carta do arrego, é tudo uma estratégia do Bolsonaro, é um xadrez 4D, mas o governo está contra. E aí o que acontece? Aumenta uma pressão. O Flávio Bolsonaro, na entrevista da revista Veja, falou o seguinte: não, o Bolsonaro não é extremista, o Bolsonaro não é ditador, o Bolsonaro não é golpista. Nunca houve, por parte de Bolsonaro, a tentativa de tomar o poder por um golpe, de desacatar o STF. Claro, tivemos situações aqui e acolá que desagradaram. Ele estava falando possivelmente ali da possibilidade de prisão do Carluccio, que desagradaram, mas o Bolsonaro nunca quis. Algumas pessoas ao redor do Bolsonaro podem ter falado alguma coisa, já falaram no passado, mas isso não influencia em nada o presidente da República. Então o Heleno bateu, o Flávio foi e assoprou. E vai ficar nessa estratégia até o final. Vai ficar. Porque o Bolsonaro ele não pode atacar as instituições, mas, porque ele pode se tornar inelegível pelo TSE, ele tem que tomar cuidado, porque toda vez que ele sobe o tom, aparece uma investigação contra ele. Então as instituições estão cercando o Bolsonaro. E há uma outra questão, que ele não pode desistir do processo eleitoral. Ele não vai desistir. Então esqueçam a possibilidade do Bolsonaro renunciar, disputar o Senado, porque ele não vai fazer isso. O Bolsonaro, quando ele escreveu aquela carta do arrego, escreveu não, né? Porque o Temer escreveu e ele só botou a digital, porque já que o Bolsonaro sabe escrever nem assinar nome. Aquela carta do arrego pegou muito mal para os apoiadores. Poxa, mas cara covarde, ele afinou, pô, depois de tudo que aconteceu, ele vai afinar? Então o Bolsonaro ele não pode mostrar que ele é um covarde. Porque se ele demonstrar essa covardia, o que vai acontecer? Os apoiadores vão se voltar contra ele. Pô, ele não é um mito que nós achávamos de fato que ele era. Porque o mito não ia baixar a cabeça como ele está baixando agora para o sistema. O mito não demonstra medo. Então Bolsonaro não pode desistir da eleição. Ele vai ter que ir até o final. Porque ele precisa desses apoiadores justamente para fazerem o coro, para fazerem todo o eco na hora que o julgamento começar. Então é importante ele cultivar esse gado. Há poucos meses do começo oficial da pré-campanha eleitoral, Bolsonaro traça um roteiro amplamente anunciado. Colocará em dúvida os resultados das eleições e buscará desacreditar o processo eleitoral. O presidente terá no Supremo o inimigo número 1 de seu governo, com o argumento de que o tribunal tem invadido o espaço do poder executivo em suas decisões. Como se sabe, o processo eleitoral é seguro. Em 2022, será preciso ter atenção contra tentativas de desacreditar o pleito. Essa preocupação é básica para quem leva a democracia em conta. Mas ele vai querer falar que o processo... Ele vai querer desacreditar o processo justamente para criar essa narrativa para os apoiadores dele. Agora, como eu falei em um vídeo anterior, eu acho assim, pouco provável, praticamente impossível, Bolsonaro estimular algum tipo de ataque pós o resultado das eleições ao STF, ao TSE. Porque se ele fizer isso, ele vai se dar muito mal e ele tem consciência disso. Ele sabe. Eventualmente uma invasão
e um fato isolado, pode ser que aconteça. Agora, estimulado por Bolsonaro é muito difícil, porque o Bannon nos Estados Unidos, que participou estimulando os ataques, promovendo os ataques ao Capitólio, ele teve que se apresentar à polícia nos Estados Unidos. Então por isso que eu vejo que é muito, mas muito difícil isso acontecer também no Brasil. Eventualmente protestos, nós podemos ter uma invasão, mas não comandado por Bolsonaro, porque a situação dele pioraria de vez. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial.